motivo esta igreja que eu aprendi a amar, a orar, a respeitar. Deus sabe do carinho que eu tenho por vocês. Por isso a minha gratidão ao meu Deus, por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui com vocês mais uma vez para cooperar com a igreja do Senhor aqui em Sirinhaém. A Deus a minha gratidão por tudo isso, por esses benefícios que Ele tem me feito. Eu não sou merecedor, como nós cantamos aqui, mas o Senhor Jesus, Ele viu que ninguém viu. Por isso a minha alma está alegre aqui nesta noite, em estar com os irmãos, cultuando, reverenciando e adorando ao Rei Jesus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. A minha gratidão ao meu pastor presidente, Ailton José Alves, pelo investimento que tem feito em minha vida, pelo cuidado comigo, com minha família, me autorizando a vir aqui estar com o meu pastor, né? Eu digo sempre a ele que ele é como um pai para mim, o pastor Samuel Albuquerque, é um amigo que tem cuidado de nós, tem zelado, tem orientado, e eu creio que, segundo as suas orientações, nós iremos frutificar mais e mais na casa do Senhor. Estendo essas saudações à nossa irmã Kézia, toda a família, meu amigo Samuel, não é? A Neemias, que está ali também, enfim, toda a família e a igreja do Senhor aqui nesta filial. Meus queridos irmãos, como nos autoriza o nosso pastor, convido aqueles que estão com a lição. Quem aqui está com a lição? Só para a gente ter noção da quantidade que bênção, praticamente a maioria dos irmãos estão com a lição. Foi nos incumbido a responsabilidade de falarmos sobre a lição de número 5. Os irmãos que tiverem de posse da lição, abra na lição de número 5. E os que não têm, abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 22, ao qual nós fizemos a leitura oficial nesta noite. Lucas, capítulo 22. E o versículo 1, vamos ler novamente os primeiros versículos, só para introduzirmos a lição. Os irmãos sabem que, lendo a palavra, o nosso pastor tem nos ensinado assim, lendo a palavra, através do Santo Espírito de Deus, falará ao seu coração, amém? Lucas 22, versículo 1. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Amém? Apenas esses versículos para nós introduzirmos esta lição. Meus queridos irmãos, nós vamos tratar na noite de hoje, uma noite do estudo. Eu peço a atenção dos irmãos para entender o que Deus quer falar conosco aqui nesta noite. E uma coisa eu tenho certeza, Deus falará com você. Ele já está falando conosco aqui nesta noite. Os irmãos confirmam, pode dizer amém? Meus queridos irmãos, nós vemos nessa jornada estudando sobre a vida dos discípulos, já aprendemos o que é ser um discípulo de Cristo, o que é ser um aprendiz do Mestre, quais as características que um verdadeiro discípulo tem. E nós, aprendendo com cada discípulo desse que Jesus escolheu, nós vemos o que chamou a atenção no nosso Senhor Jesus. Os discípulos foram escolhidos não só na baixa sociedade. Às vezes, a gente acha que Deus só escolhe aquele que não tem aparência, aquele que não tem capacidade, aquele que não sabe. Esses são o olhar principal de Jesus. Se nós formos olharmos o povo de Deus, se olharmos para cada um de nós aqui nesta noite
e vemos o que estamos fazendo para Jesus, nós vamos perceber que não tínhamos nada, não éramos capazes de fazer o que fazemos para Jesus. Mas Jesus nos escolheu. Jesus é especialista de achar tesouros aonde só tem lama. Jesus é especialista em achar em vasos de barro e colocar dentro desses vasos as suas maiores riquezas. Quando Jesus chamou os discípulos, a maioria de cidades marginalizadas ali de Israel e da Judéia, Deus estava dizendo que nos lugares mais remotos, nos lugares mais inóspitos, aonde ninguém quer ir, aonde ninguém quer pisar, aonde ninguém quer encontrar alguma coisa, Jesus vai, acha, lava, limpa e usa. No lamaçal do pecado estávamos, mas Jesus nos achou, nos lavou, nos limpou e está nos usando em sua casa. Você pode glorificar a Deus nesta noite, porque Jesus te achou, te remiu, te deu um banho de sangue, te lavou nas vestes dos cordeiros com sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário, escreveu o teu nome no livro da vida, começou a escrever uma nova história sobre você, te colocou aqui nesta noite para que você possa frutificar e ser um discípulo dele por excelência. Os irmãos confirmam essa palavra, pode dizer amém? E Jesus escolheu os discípulos e eles passaram a conviver com Jesus. André, Mateus, Tiago, Bartolomeu, não é? E tantos outros que nós já debruçamos durante esses dias sobre suas vidas. É interessante que alguns discípulos de Jesus foi até o encontro dele e os chamou diretamente. Vimos isso com Levi, que é chamado Mateus, vimos isso com Filipe, com Natanael, com Tiago e com tantos outros. E desta maneira Jesus também fez com outros, não só a estes, mas até alguns outros anônimos, como nós vimos, os mais discretos, não anônimos porque sabemos os seus nomes, mas os mais discretos, de ministérios mais ocultos, porque o nosso Senhor Jesus, ele nos mostra na escolha dos 12, que para ser discípulo de Jesus, o nome não precisa estar estampado. O que precisamos é que Jesus saiba que nós somos discípulos. Se ele sabe, já basta. Se ele te conhece, já é o suficiente. Se ele sabe o que você faz em prol do seu reino, já é suficiente para você receber o galardão que ele tem reservado para nós. Tiago, não é? Judas, Tadeu, e todos aqueles que são, Tiago menor, Tadeu, e todos aqueles que são de menor relevância, podemos dizer assim, na história da Bíblia Sagrada, não foram menos discípulos, pelo contrário, são apóstolos e são discípulos, assim como aqueles de maior destaque, como Pedro, Tiago e João. E dentre aqueles que estão, vamos dizer assim, no baixo clero, aqueles que a Bíblia não traz tantas informações sobre eles, está aqui o primeiro que a nossa lição quer nos trazer algumas lições espirituais sobre sua vida, Simão, o Zelote. Nós vemos em Lucas capítulo 6, versículo 15, Jesus chamando os seus discípulos e dentre eles, Jesus chamando a Simão. Por que Jesus chamou a Simão? O que tinha de interessante na vida de Simão que atraiu Jesus e que colocou ele no olhar de Jesus e Jesus considerou chamá-lo seu discípulo. Simão, um nome comum ali daquela região, um nome que era um nome popular, assim como são os Silvas aqui no Brasil. Simão era um nome extremamente popular ali naquela região onde Jesus estava
colocando em prática o seu ministério. Nós vemos na própria Bíblia Sagrada, nós vamos ter Simão o Zelote, nós vamos ter Simão Bar-Jonas, nós vamos ver o Simão que foi ali, que estava ali em Samaria, usando de feitiçaria. Nós vamos ver vários Simão, o qual Jesus foi na casa dele, que ele era também um publicano, e Jesus foi lá para jantar na casa dele. A Bíblia está repleta de Simãos. Era um nome extremamente comum naquela época. E para diferenciar esse homem, Lucas escrevendo em seu evangelho, no capítulo 6, versículo 15, Lucas vai chamá-lo de Simão o Zelote. Por que chamou-o assim? Porque naquela época, alguns judeus, principalmente os homens, estavam introduzidos em vários grupos que tentavam libertar a Israel, a libertar Jerusalém, aos judeus, do jugo de Roma. Os irmãos sabem que o Império Romano foi um dos impérios mais traiçoeiros que existiu na face humana, porque ele dominou toda a Europa e uma parte da Ásia, e ele subjugava aquelas pessoas e colocava um jugo muito pesado sobre eles. E muitos povos se sujeitavam a Roma e não reclamavam. Mas a Israel não. Israel sabia, os judeus sabiam que César estava reinando em Roma, mas eles tinham o rei dos reis reinando sobre eles. Israel sabia que Roma estava subjugando eles, mas o Messias seria enviado para libertá-lo do jugo, não só de Roma, mas também do jugo de todos os povos. E sobre esta palavra, sobre as profecias que eram entregadas acerca dos judeus, acerca de Israel, muitas pessoas daquelas regiões estavam inseridos em grupos, de certa forma, políticos, que estavam tentando, pela força do braço, quebrar o jugo de Roma sobre eles. Os irmãos estão me entendendo? Pode dizer amém? E um desses grupos que se levantaram naquela época era justamente os zelotes. Os zelotes eram um movimento de resistência armada, como vocês estão vendo aí na sua lição. Os irmãos que estão de posse da lição, pode ver isso aí na introdução, no tópico 1. Os zelotes eram um grupo de resistência armada, onde eles eram extremamente extremistas, guerrilheiros, violentos e fora da lei. Eram marcados pelo ódio, pela violência, pela brutalidade e rebeldia. Foi desse grupo que Jesus chamou a Simão. Simão foi retirado de um grupo, podemos dizer assim, de marginais. Simão foi tirado de um grupo que era como uma facção criminosa, onde aquelas pessoas que conviviam com eles sabiam que o ódio estava dominando sobre eles. Se você acha Paulo violento, é porque você não conheceu Simão o Zelote. Se você acha que Paulo tinha sangue nos olhos para matar os cristãos, para persegui-los, é porque Deus já tinha salvado Simão antes dos cristãos começarem o seu ministério. Porque se havia um grupo violento ali, esse grupo era o dos zelotes. Eles acreditavam que conseguiriam dominar a Roma. Eles acreditavam que conseguiriam tirar os judeus do jugo de Roma através da força do seu braço, através da violência, através de armas cortantes. Eles acreditavam que se eles matassem os romanos, eles conseguiriam de alguma maneira subjugar Roma, ou pelo menos tirar os judeus do jugo de Roma. E dentro desse grupo estava Simão o Zelote. Mas Jesus olhou para ele e viu algo nele que ninguém viu. Jesus olhou para Simão e viu em Simão características que eu e você não veria, mas Jesus a encontrou. Uma das primeiras características que Jesus viu em Simão era sinceridade, porque uma pessoa, para fazer parte de um grupo como este, para uma pessoa se declarar publicamente que crer desta maneira, que acredita nisto, que está dentro disso, era porque Simão era uma pessoa sincera.
E nós podemos estar sinceros e podemos estar errados. Às vezes as pessoas, muitas vezes, quando agem com ignorância, quando falam com má educação e dizem assim, mas pelo menos eu estou sendo sincero. Mas você pode estar sinceramente errado. Não é porque você está sendo sincero que você está certo. O certo é certo, independente da sua sinceridade e agir de forma correta, porque você pode estar sinceramente errado. Nós vemos o exemplo de Paulo. Paulo estava correto em defender aquilo que ele acreditava, mas Paulo estava sinceramente errado. Ele era correto naquilo que ele acreditava, mas ele estava perseguindo a Jesus. Por isso que Jesus teve que aparecer para ele, porque ele não sabia o erro que ele estava cometendo. Da mesma maneira, Deus viu isso, Jesus viu isso em Simão. Simão, ele fazia parte desse povo, Simão fazia parte deste grupo, era um grupo convicto, era um grupo extremista, era um grupo que tinha muita convicção naquilo que acreditava. Eles chegavam ao ponto de andar fora da lei, eles chegavam ao ponto de andar escondidos para cumprir aquilo que eles acreditavam. Jesus olhou para Simão e disse, eu me interessei dessa sinceridade. Jesus olhou para Simão e disse, eu me interessei desse rigor, eu me interessei dessa extremidade, porque ele está fazendo isso no caminho errado, mas quando eu colocá-lo no caminho certo, quando ele passar a me servir, quando o meu Espírito Santo dominar a sua vida, eu vou pegar essa sinceridade dele de maneira errada e transformá-la na maneira correta. Eu vou pegar o extremismo dele do erro e colocá-lo como extremista do caminho. Irmão, Jesus, em nenhum momento, ele nos rejeita em nossa extremidade. Em nenhum momento, Jesus desagrada, porque nós somos extremos em cumprir aquilo que ele entregou para nós. Pelo contrário, Jesus gosta quando nós estamos pegando os princípios e guardando ele com muita extremidade, com muito zelo, com muita santidade, com uma força, com um vigor muito grande pelas coisas que Jesus nos entregou. Então Jesus olhou para Simão e disse, eu me agrado disto, eu me agrado desta maneira dele agir. Por isso, irmão, Jesus mostra através da conversão de Simão o poder do evangelho, porque veja, Jesus pegou um homem que era extremamente violento, pegou um homem que era extremamente fora da lei, pegou um homem que andava com ódio, querendo matar, querendo subjugar, e começou a andar com este homem. Talvez Simão, quando se encontrou com Jesus, disse, ele é o Messias, ele é o libertador, ele vai gostar de andar conosco, ele vai gostar de saber o que o Zelote faz, porque se ele é Messias, se ele é o rei, e ele vai tirar os judeus do subjugo de Roma, com certeza ele vai precisar de força. Se ele vai precisar de força, se ele vai precisar de algumas armas, eu vou ser útil para o mestre. Mas quando Simão começa a andar com Jesus, Simão agora começa a escutar Jesus dizendo, aprendei de mim, que sou manso. Como assim, Jesus? Tu não é o rei, tu não vai dominar, tu não vai fazer algo diferente. Não, Simão, eu não te chamei para a força do braço, eu te chamei para aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E o Senhor veio para quê, Jesus? Eu vim para libertar os cativos, os oprimidos, para curar os enfermos, para tirar aqueles da mão de Satanás. E que onde está isso? Simão, o jugo é espiritual, o jugo não é político. O maior subjugamento que Israel estava passando era sobre o jugo espiritual e não sobre o jugo da política de Roma. Então Deus coloca Simão agora para entrar na escola de Jesus. Jesus matricula Simão ali naquela escola para ele aprender com o mestre a ser manso e humilde de coração. E agora, quando Simão está andando com Jesus, ele agora começa a mudar
as suas convicções. Enquanto ele estava achando que Jesus chamou ele para libertar as pessoas do subjugo do Império Romano, Jesus chamou Simão para libertar as pessoas do jugo do Império das Trevas. Enquanto Simão achava que Jesus estava o chamando para ele se camuflar, para ele andar por aí, muitas vezes à margem da sociedade, para que as pessoas não vissem o que ele iria fazer, Jesus agora chama Simão, coloca ele dentro de uma comissão, coloca ele para andar agora do lado de outro discípulo e começa a andar com eles, parecendo com Jesus, falando igual a Jesus, se comportando igual a Jesus, entrando nas casas, porque ele era um grupo marginalizado. Você já deve ter visto alguém marginalizado, você já deve ter visto alguém que anda à parte da sociedade. Durante o dia, a gente não vê, eles andam de preferência à noite. A gente não vai ver essas pessoas nas avenidas principais. A gente vai ver essas pessoas nos becos, nos valados, nas ruas que ninguém quer entrar, eles estão lá se escondendo. Muitas vezes, para ser alcançado, só é alcançado por uma campanha noturna ou até uma campanha que saia na madrugada, porque eles só estão pela madrugada. Quem mora no Recife, quem já viveu no Recife, sabe o que é isso. Quando a gente anda ali no centro da cidade, que está completamente abandonado, a gente vai ver grupo de pessoas que a gente não vê durante o dia, mas eles se reúnem de noite e estão marginalizados. Simão era um desses, uma das pessoas que andava marginalizado, andava porque os zelotes não eram muito bem vistos, mas Jesus chamou ele e colocou ele na luz do dia, porque Simão agora não andava nas trevas, Simão agora andava com a própria luz, e agora andando com a luz, Simão anda nas avenidas principais, Simão agora entra na casa dos publicanos, Simão agora entra nas casas e senta na mesa para jantar. Olha o poder do Evangelho. Olha o poder de Jesus. Se eu fosse você, glorificava a Deus por isso. Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que andavam à margem da sociedade, que andavam desgarradas como ovelha que não tinha pastor, mas Jesus te encontrou, mas Jesus te achou, mas Jesus te deu um novo nome, mas Jesus mudou a tua história, mas Jesus mudou a tua convicção, Jesus te limpou e te colocou aqui para todo mundo ver. E aonde você passa, há uma mensagem estampada sobre você. Jesus mudou a minha vida. Não só isso. Jesus, quando entrou e salvou a Simão, ele não só mudou as suas convicções, mas você vai ver no ponto B da nossa lição que ele mudou de comportamento. Irmãos, ele era judeu. Ele fazia parte de um grupo de judeus que estava tentando, através da força, dominar, ou pelo menos tirar os judeus do grupo, do subjugo de Roma. Mas dentro dessa classe, nós já estudamos em lições passadas, existia o grupo daqueles que eram publicanos. Quais eram os publicanos? Irmãos sabem que Mateus era cobrador de impostos. E se tinha uma coisa que o zelote odiava, era os publicanos. Os zelotes odiavam os publicanos. Eles consideravam aquelas pessoas traidores. Porque como é que um judeu que sabe que eles não poderiam estar sobre o jugo de Roma, passa agora a vestir a roupa de Roma e cobrar seus próprios irmãos de impostos, essa pessoa é um traidor. Se tinha um grupo que os zelotes odiavam, era os publicanos. Mas agora, quando Jesus matricula Simão na escola dele, na escola do mestre dos mestres, ele vai agora andar do lado de um colega de classe chamado Mateus, que era publicano. É interessante que o Evangelho de Deus tem poder para isso. O Evangelho de Deus tem poder para conciliar, para reconciliar alianças que foram quebradas anteriormente. E agora, pela força do poder do Evangelho, pela força do sangue de Jesus, começam a andar do lado a lado. Por isso que lá fora você era intrigado, mas aqui você é irmão. Lá fora você odiava, mas aqui você abraça. Lá fora você não queria proximidade, mas agora é essa pessoa que sai do teu lado para evangelizar. É o poder do Evangelho. Enquanto lá fora não havia perdão, aqui tem perdão. Enquanto lá fora não tinha conciliação, na escola de Jesus vai ter que andar conciliado. Por
porque a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E Jesus deu uma tremenda lição para Simão, porque eu e você não podemos escolher quem Jesus escolhe como irmão. Ele é o pai e ele que escolhe quem é o filho. Se nós somos filhos, nós não temos o direito de escolher quem é o nosso irmão. Eu não tive direito de dizer ao meu pai: eu não quero ser irmão de Pedro, nem ser irmão de Paulo Júnior. Eu nasci, eles nasceram a posterior de mim e são meus irmãos, eu querendo ou não. Da mesma coisa é na família de Deus. Jesus salva quem quer, na hora que quer, da forma que quer, da maneira que quer, e a gente não tem poder de escolher. Então Jesus estava dizendo a Simão: você não pode rejeitar a Mateus, porque o mesmo sangue que te salvou é o mesmo sangue que salvou a Mateus. Se eu escolhi ele como filho, você vai ter que escolher-o como seu irmão. Vai andar lado a lado. Eu acho, irmão, Jesus de vez em quando gostava de pregar algumas peças. Eu acho que na grande comissão Jesus botou Simão e Mateus para ir junto. Era o dirigente e o vice para ganhar alma, para eles ficar juntinho, para ficar amigo, para passar no teste de verdade. O Evangelho tem esse poder. O Evangelho muda as nossas convicções. Quem odiava passa a amar. Quem queria guerra passa a querer paz. Quem era altivo passa a ser humilde. Quem andava com a arma, muda de armas. Jesus ensinou a Simão não só isso. Jesus também ensinou a Simão a mudar o seu interior. Porque, irmãos, a mudança exterior é fácil. A mudança exterior, ela é fácil de acontecer. Mas a mudança de dentro para fora, só Jesus pode realizar. A mudança de dentro para fora, só o Evangelho tem poder. As pessoas ali fora, elas podem estar controladas, mas elas não estão mudadas. A partir do momento que alguma coisa puxa o gatilho dela, ela ativa aquele gatilho e ela começa a praticar as mesmas coisas. Existem grupos na sociedade para recuperar pessoas das drogas. Existem grupos na sociedade para recuperar pessoas do alcoolismo. E uma das coisas que esses grupos fazem, louvamos a Deus por esses grupos, são importantes, têm importância, mas eles mudam o exterior. Mas o interior do homem, na alma e do espírito, só o Evangelho tem poder para fazer isso. Eles mudam as pessoas mudam o comportamento, mudam o ambiente, elas passam a ser pessoas controladas. E o interessante é que essas pessoas dizem: tenha cuidado, não se envolva, não vá para perto, porque isso pode dar gatilho na sua mente. E se der um gatilho na sua mente, você pode voltar a praticar novamente estas coisas. Se você é alcoólatra, você não pode entrar num bar. Se você é alcoólatra, você não pode estar em um ambiente onde tem bebida, porque isso pode ativar o cheiro, a cor, o ambiente, as músicas, já tudo aquilo que rodeia pode fazer você a querer se embriagar novamente. Mas Jesus não trabalha com controle, Jesus trabalha com mudança. Aí Jesus pega o alcoólatra que vivia embriagado, jogado nas calçadas, traz ele para a igreja, matricula ele no discipulado, desce as águas, fica limpo, o corpo fica limpo, depois ele é o primeiro a pegar a literatura e chegar na porta do bar: Jesus me libertou, liberta você também. Jesus me libertou, liberta você também. Porque eu não sou controlado, eu sou mudado pelo poder do Evangelho. Aquele que vivia embriagado, aquele que vivia drogado, ele começa a ter amor pelas pessoas que estavam naquela mesma situação. E ele começa a dizer: se é para evangelizar, eu vou, porque eu sei o que eles estão precisando. Eu sei, porque eu passei pela mudança do Evangelho. Jesus muda o interior. Jesus muda as convicções, Jesus muda o comportamento, Jesus controla os temperamentos. Aquele homem que era um zelote, aquele homem que era impetuoso, aquele homem que andava querendo matar, a história nos diz, e os estudiosos da Bíblia nos diz, que os zelotes andavam com um punhal por debaixo do vestido, que quando eles encontravam um romano, apenas com um golpe eles conseguiriam matar aquele homem.
Agora aquele homem que andava com esse punhal, que tinha sede de matar, agora Deus troca a arma dele, tira o punhal e coloca agora a espada do Espírito na mão dele. Antigamente ele andava pegando as pessoas com vida e destinando à morte, mas com a espada do Espírito, irmão, as armas de Jesus é diferente. Se eu lhe apresentasse uma espada, você dizia é para matar, mas a espada de Jesus é para viver. Não me explique como é isso, só Jesus sabe, porque ele disse que a Bíblia dele é a espada do Espírito. Então, Simão andava tirando a vida, agora Simão está andando, colocando vida. Está morto, vem para Cristo que vai viver. Está morto, aceita Cristo para mudar de vida, e Jesus vai fazer com que o rio comece a correr do teu interior. Se verdadeiramente forem salvos, Jesus vai te libertar e vai te dar vida. Vida, vida e vida. Você tem noção da transformação que Jesus fez nesse homem? Quantos Simãos nós não conhecemos, que andavam por aí desgarrados, eram homens sanguinários, eram homens que se eu e você encontrasse, nós mudávamos de calçada, mas o Evangelho chegou. Estamos vivendo em tempo onde as pessoas estão duvidando do poder do Evangelho. Estamos vivendo em tempo onde os próprios crentes muitas vezes duvidam do poder do Evangelho. Ali tem jeito mais não. Quem disse? Ali tem salvação mais não. Quem disse isso a você? Ali, duvido. Pois pode duvidar quantas vezes você quiser. Se você não for instrumento de transformação, Jesus vai lá, salva um Simão, muda o comportamento dele, altera a vida dele, coloca ele para ser um pregador do Evangelho. É aquilo que você duvidava acontecer, Jesus te prova que acontece. Porque o Evangelho é poder. O Evangelho não é palavra de persuasões humanas. O Evangelho não é uma simples filosofia. O Evangelho não é nem faz parte do filósofo. Porque quando estamos na escola, dizemos assim: a filosofia é a ciência que busca encontrar a verdade. Os filósofos querem encontrar a verdade. Aí Jesus chega, bate no peito e diz: eu sou a verdade. Os conceitos dos homens não se encaixam em Jesus. Por isso que ele tem poder de fazer muito mais. Jesus tem poder de fazer mais. Jesus não trabalha na nossa racionalidade humana. Jesus não trabalha da maneira que eu e você pensa. Enquanto nós estamos aqui, vendo só os irmãos que estão ao nosso lado. Olha aí para o irmão que está do seu lado. Você já falou com ele, já apertou a mão dele, já deu a paz do Senhor a ele, já abraçou ele. Fale com ele agora, aproveita esse momento, aperte a mão dele, diga assim: foi bom você ter vindo, que prazer é cultuar do seu lado. Você está vendo? Você só está vendo ele agora, mas Jesus já sabe quem vai sentar do teu lado no simpósio que vem. Talvez no simpósio do ano que vem, o irmão que vai estar do seu lado ainda está lá fora, desgarrado, como ovelha, sem pastor. Mas durante esse ano a campanha vai passar, vai evangelizar, Jesus vai se transformar, vai dar o banho de sangue, ano que vem ele vai estar aqui. Eu estava desgarrado, estava sem vida, estava como ovelha sem pastor, mas Jesus me encontrou. Eu louvo a Deus pelo poder desse Evangelho. Eu louvo a Deus por o poder desse mestre. Ele é grande em transformar. Ele é grande em modificar as nossas vidas. Não só isso. Simão foi exemplo de mudança. Simão foi exemplo de transformação. Simão tem um testemunho perfeito de alguém que deixou-se ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, que deixou com que Jesus transformasse a sua vida. Mas no tópico 2 da nossa lição, nós vamos estudar sobre Judas Iscariotes. Eu não preciso apresentá-lo para você. Você sabe muito bem quem é Judas. Você sabe muito bem quem foi este discípulo. O nome dele é Iscariotes e a maioria dos estudiosos acreditam que ele tinha esse sobrenome por ser um homem de Quiriote.
É provável que tenha nascido na cidade de Queriote, na Judéia. Essa humilde cidade do sul da Judéia, que é mencionada lá em Josué, capítulo 15, versículo 25. Sendo assim, Judas era o único discípulo não galileu. Repita comigo, Judas não era galileu. Judas era um discípulo especial. Porque, irmão, juntar pessoas do mesmo lugar, a gente junta. Mas Jesus conseguiu chamar para o grupo dele alguém que não era da região. Alguém que não era daqueles costumes ali da Galileia. Ele era Iscariote. Ele era do sul da Judéia. Ele não era da Galileia. Ele era da Judéia. Então, ele se torna especial duas vezes. Além de ser da Judéia, passou a ser discípulo de Jesus. É interessante que quando uma única pessoa passa a fazer parte de um rol específico comum, a gente comemora a prefeitura da medalha, dá título de cidadão, porque foi o único cidadão daquela cidade a conseguir tal feito. Foi o único cidadão daquela cidade a conseguir tal posto. Foi o único cidadão daquela cidade que conseguiu chegar neste patamar. Queriote, se soubesse que Judas tinha sido discípulo de Jesus, talvez fizesse isso com Judas, dava um prêmio a ele, dava um certificado, porque foi o único homem da Judéia que conseguiu ser chamado por Jesus. A gente não vê Jesus ali convidando Judas diretamente. Acredita-se que Judas era até um escriba, porque Mateus, escrevendo no capítulo 8, ele vai dizer que um escriba se ofereceu para seguir a Jesus. E olhando a cultura de Judas, olhando a educação de Judas, olhando as capacidades que Judas tinha, provavelmente os estudiosos acreditam que este discípulo era Judas. Ele quis seguir a Jesus de livre e espontânea vontade. E eu quero te dizer uma coisa, ele é Judas, mas foi chamado. O chamado de Simão também foi o mesmo chamado de Judas. Judas foi chamado pelo Senhor e Deus não erra em seu chamado. Judas foi chamado para compor o grupo seleto de discípulos. Judas foi chamado para ser incumbido de uma responsabilidade que era ser um discípulo de Jesus e agariar almas para o Mestre. Deixa eu ser mais específico para você. Judas evangelizou, Judas orou, Judas expulsou demônios, Judas estendeu as mãos e as pessoas foram libertas. Judas operou grandes milagres também, porque quando Jesus enviou eles na grande comissão, a Bíblia diz que Deus deu a ele poder, e o poder que Deus deu a Pedro, a Tiago, a João, a André, a Filipe, a Mateus, a Natanael, a todos aqueles outros discípulos, também deu a Judas. Judas era chamado como qualquer outro discípulo. Judas tinha chamada. Não só isso, Judas andava com o Mestre. Nós somos chamados por Jesus e o contato que temos com Jesus é através da Bíblia, através da oração e dos santos ensinamentos que os nossos pais têm nos dado. E nós somos bem-aventurados por isso, porque no capítulo 14 de João, Filipe vai dizer, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer a Filipe, estou contigo há tanto tempo e tu não viste o Pai ainda. Felizes é aqueles que não verão, mas crerão na minha palavra. Nós não vemos, mas cremos. E porque cremos, veremos. Nós somos chamados sem ver, mas cremos na palavra do Evangelho. E porque cremos nessa palavra, Jesus nos chamou para esta obra. Mas Judas foi um discípulo tão especial que ele andou com Jesus. Você queria andar com Jesus? Me responda nessa noite. Se Jesus aparecesse aqui, que alvoroço seria. Vamos na minha casa, Jesus, anda comigo, Jesus, vamos lá, Jesus, tem uma coisa lá que só tu consegue resolver.
Deixa eu andar contigo, Jesus. Irmãos, se Jesus aparecesse aqui, eu já ligava para o meu patrão agora, eu já me demitia agora. Eu ia andar com Jesus e não soltaria ele a nenhum momento. Eu queria estar com Jesus. E eu acredito que você também tem esse mesmo sentimento. E Judas teve esse privilégio. Não só isso, Judas foi o único discípulo que Jesus olhou para ele e viu capacidade nele de dar uma função. Você sabia que Judas foi o único discípulo que teve cargo? Porque ele era o tesoureiro de Jesus. João vai dizer que ele andava com a bolsa e tudo aquilo que era arrecadado, o responsável por juntar era Judas. Judas era o secretário de Jesus. Judas que organizava todos os gastos das viagens missionárias de Jesus. Judas era quem organizava tudo aquilo que Jesus ganhava. Mateus vai dizer que as viúvas, que as mulheres bastardas, que as mulheres dos ricos pegavam as suas fazendas, vendiam e dava para manter o ministério de Jesus. A Bíblia vai relatar mulheres que mantinham o ministério de Jesus. E sabe a quem ela entregava esse dinheiro? Sabe a quem elas entregavam essa oferta? Na mão de Judas. Judas colocava ela nas bolsas. Era Judas que tinha essa autoridade dada por Jesus para arrecadar, para organizar o ministério de Jesus. Pedro não tinha essa função, Tiago não tinha essa função, João, por mais que fosse o discípulo amado, e João gostava de dizer isso, em suas cartas e seu evangelho, ele sempre fez questão de dizer, o discípulo ao qual Jesus ama. Jesus amou a João, mas não deu cargo a ele, amou a Pedro, mas não deu nenhum cargo a ele, amou a Tiago, mas não deu nenhum cargo a ele. Jesus deu para Judas. Judas que tinha essa função. Judas que foi chamado para um cargo específico. Judas foi convocado por Jesus para fazer parte de um grupo seleto. E além de fazer parte desse grupo especial, Jesus deu a Judas um cargo especial. A confiança de Jesus estava depositada sobre Judas. Deixa eu ser mais específico para você. Se eu e você vivesse nos tempos de Jesus, e Jesus dissesse assim, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito que vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para que onde eu estiver, estejais vós também. Em outras palavras, eu vou partir. E se nós estivéssemos naquela região, conhecendo os discípulos de Jesus, conhecendo o que Jesus estava fazendo, sabendo que Jesus disse, eu vou partir, se a gente estivesse conversando e dissesse assim, quem Jesus vai deixar no lugar dele para cuidar da gente? Eu tenho certeza que eu e você diria, é Judas. Não, rapaz, vai ser Pedro. Está vendo que não vai ser Pedro? Impetuoso do jeito que Pedro é, emocionado do jeito que Pedro é, descontrolado do jeito que Pedro é. Vai ser Simão o Zelote. Olha, ele está até controlado. Mas ninguém sabe depois que Jesus foi embora como é que ele vai ficar. Eu acho, olhando aqui, pela lógica, deve ser Judas. Veja, olha, ele é o único que veio da Judéia, não cresceu com ninguém aqui, então ele não tem afeto por ninguém aqui, ele é isento. Então ele vai saber cuidar dos discípulos com isenção. Outra coisa, Jesus já deu um cargo a ele, tu está vendo não? Quem anda com a bolsa é ele, quem cuida do dinheiro de Jesus é ele, quem organiza as coisas de Jesus é ele. Outra coisa, ele é articulado, ele é uma pessoa muito bem vista, até no meio político aqui da região. Tu não vê não que os fariseus falam com ele, os escribas falam com ele, a classe política aqui dos saduceus, dos fariseus, de todos aqueles conversa com Judas. Judas tem total capacidade de substituir Jesus, rapaz. Quando Jesus for embora, tu vai ver quem vai ficar como pastor presidente da igreja é Judas. Judas tem capacidade total para isso. E tinha, irmão. E tinha mesmo. Mas a Bíblia vai nos dizer que o fim das coisas é mais importante do que o começo delas. A Bíblia não relata quando. A Bíblia não relata aonde. A Bíblia não diz em que momento isso aconteceu. Mas a Bíblia vai dizer
que Judas agora começa a mudar o comportamento. Aquele que cuidava das ofertas dadas para o Jesus, agora passou a ser ladrão. Aquele que tinha confiança de Jesus, quebra a confiança de Jesus. Aquele que deveria ser o responsável por organizar os discípulos, por cuidar dos discípulos, agora passa a incitar eles contra as ovelhas de Jesus. Porque Mateus vai dizer, lá no capítulo 26, versículo 8, que foi Judas que levou os discípulos a reprovar a atitude de Maria. Preste atenção na seriedade disso. Judas levou os discípulos a reprovar a atitude de alguém que estava agradando a Jesus. Veja que atitude séria. Jesus estava se agradando de Maria. Jesus estava se agradando do ato dela. Mas Judas estava incitando as pessoas a reclamar com Jesus. Como é que deixa essa mulher fazer isso? Ele não está vendo isso não. Está vendo aí que não está certo? Nem Judas, que é o secretário dele, está gostando. Imagina a gente. Nem Judas, que é o tesoureiro dele, está aprovando. Quebrou a confiança de Jesus. Porque se Judas fosse crente naquele momento, ele diria, rapaz, Jesus sabe o que está fazendo. Rapaz, Jesus sabe porque está deixando. Vocês calam a boca de vocês, que vocês não sabem o que é que Jesus está fazendo. Vocês não sabem do amanhã. Ele é Jesus, Ele é Deus, Ele sabe. Mas não, foi Judas que incitou. Judas já estava dando característica do seu desvio. E mais ainda, irmão, falha de caráter todos os discípulos tinham, porque eles ainda estavam na escola. Problemas de natureza humana, todos tinham. Filipe era calculista, não cria no sobrenatural. Filipe não cria no sobrenatural. Filipe tinha dificuldade de acreditar que Jesus estava operando as coisas, porque ele era organizado, ele era calculista. Natanael julgava as pessoas pela geografia do lugar. Pedro, esquentado, nós já sabemos. João, muito novo, era o discípulo mais novo. Talvez por isso que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, porque talvez era um adolescente ainda. Simão, zelote, político. Jesus estava político também. Mateus, publicano, funcionário público. Tinha carteira fichada em Roma. Estabilidade por Roma. E até aposentadoria. As falhas que esses homens tinham eram falhas de natureza humana. Eram falhas no caráter. Mas Jesus transforma caráter. E por isso que Jesus chamou eles para serem discípulos, para serem transformados. E depois de transformados, eles serem enviados. Mas Judas, ele ultrapassou a linha de segurança. Judas foi além. Judas deu lugar ao diabo. Porque o texto que nós lemos vai nos dizer que o diabo entrou em Judas. Lucas, irmãos, não andou com Jesus. Lucas é o médico que aceitou Jesus com o ministério de Paulo. E ele, através dos seus dons de ciência, ele tentou ser um historiador. Ele vai dizer em Lucas capítulo 1, tentei pôr em ordem todas as coisas que Jesus fez e falou aqui na terra. É por isso que no livro de Lucas a gente vai ver Lucas dizendo, e depois que, e aconteceu o que, e saindo Jesus daqui e indo para lá. O livro de Lucas está em ordem. Veja que Judas, ele falhou no roubo, falhou falando aos discípulos, incitando, mas até aí ainda estava tudo certo, ainda dava para consertar, ainda tinha uma saída. Mas Lucas, eu acho, irmão, se você ler os detalhes,
Parece que Lucas cirou, que ele disse assim, o diabo entrou nele, Satanás entrou nele. João conhecia Judas. João fala com mais amor. João, no capítulo 13 dele, no versículo de número 2, ele diz assim, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. João é mais específico. Ele diz que o diabo entrou e pôs no coração. Em outras palavras, abriu o terreno da mente, colocou a semente, fechou, regou aquele sentimento e esse sentimento floresceu ao ponto de Judas trair a Jesus. Quando Judas traiu a Jesus, foi algo tão forte que ele não se preocupou nem com dinheiro. Ele defraudava a bolsa de Jesus, do ministério de Jesus, mas quando ele foi vender Jesus aos principais das sinagogas, aos líderes religiosos e políticos da época, ele não disse nem o preço, ele disse, veja aí, o que é que você pode me dar, o que é que você pode fazer por mim? E deram a ele 30 moedas de pratas, que era o preço de um escravo. Ele vendeu Jesus por um escravo. Se ele tivesse tanto amor ao dinheiro, ele tinha vendido mais caro. O problema de Judas não foi dinheiro. Porque, perceba, se eu estou vendendo Jesus, o homem que todo mundo quer achar ele, e eu sei onde ele está, eu vou botar o preço mais alto. Lei da oferta e da procura. Mas o diabo colocou no coração de Judas o intento de trair, não foi do dinheiro. A raiva que ele tinha era de Jesus. Ninguém sabe a que ponto do ministério ele começou a odiar a Jesus. Porque, irmãos, permita-me, meu pastor, dizer isso aqui nesta noite, debaixo do temor e da palavra de Deus. A primeira coisa que o inimigo quer fazer contra mim e com você é odiar quem nos lidera. Quando o diabo começa a investir sobre a mim e sobre a tua vida, a gente começa a ver aqueles que Jesus colocou sobre nós com um olhar diferente. E aquele líder que você amava e orava por ele, você já não ama nem ora mais. Aquela pessoa que você respeitava, você fica querendo procurar nele atitudes que talvez tenha em você. O problema de Judas não foi o dinheiro. Judas não tinha amor pelos pobres. A Bíblia vai dizer que ele disse, por que não pega esse dinheiro, vende, dá aos pobres? Que discurso bonito, irmão. Se Judas estivesse no nosso dia, a gente estivesse escutando, a gente ia dar um canal a ele no YouTube, um Instagram, ia colocar ele como candidato, todo mundo votava nele, que ele quer ajudar os pobres. Mas a Bíblia vai dizer que dentro do coração de Judas já estava Satanás. O diabo já estava ali dentro do coração de Judas. Mas mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, mesmo de posse de tudo isso, João vai escrever que Jesus amava Judas. Jesus amou tanto a Judas, irmãos, tanto. Eu digo a você pela Bíblia Sagrada que um dos discípulos que Jesus mais amou não foi a João, não foi a Judas. Porque a nenhum momento Jesus expôs a Judas. Ninguém vai ver Jesus montando uma comissão e dizendo, me roubou. Jesus parou tudo para dizer, me tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou, aconteceu alguma coisa comigo. Para tudo, eu quero achar quem é essa pessoa. Mas a gente não vê Jesus dizendo assim, estão me roubando, estão tirando daqui. Jesus sabia ou não sabia?
Sabia ou não sabia? Mas Jesus não disse que Judas estava roubando. Porque o roubo maior que Jesus estava sofrendo não era do dinheiro. O dinheiro recupera. O roubo que Jesus estava tendo era uma vida sendo perdida das mãos dele. A gente não vê Jesus expondo a Judas. Quando Jesus disse, aquele que há me trair é aquele a quem eu molho o pão na mesa. Irmãos, eu acho que os discípulos riram desse momento. Sabe por quê? Porque era a tradição dos discípulos e de todos os judeus quando fosse comer, quando pegar alguma carne, alguma coisa molhada, eles pegavam com o pão na mão. Ele pegava o pão servia como se fosse um garfo. Ele abria o pão assim, pegava e tirava. Então, quando disseram assim, Jesus, quem é que vai te trair? Acharam que Jesus ia dizer, Jesus disse, aquele que tiver com um bocado molhado, está todo mundo com pão. Por isso que eles ficaram indagando entre si. Jesus não expôs a Judas na ceia. E o diabo entrou em Judas antes da ceia, porque Lucas vai dizer que antes da Santa Ceia, o diabo já tinha entrado em Judas. Então Judas foi para a Santa Ceia com o diabo dentro dele. Você vai ver lá onde nós lemos, Lucas, capítulo 22, ele vai dizer, estava, pois, perto da festa. Versículo 3, entrou Satanás, porém, em Judas. E quando Satanás entrou, ele foi e vendeu Jesus. Jesus já chegou na Santa Ceia vendido. Porque ele foi, se encontrou com os líderes, vendeu a Jesus, acertou o preço e foi sentar na mesa com Jesus. Mas Jesus amou tanto a Judas, que ele não considerou isso uma traição. Ele não considerou essa atitude uma traição. Porque na Santa Ceia, o que foi que Jesus disse? Um de vós há de me trair. Aí eu te pergunto, já tinha traído ou não? Já tinha traído ou não? Eu não estou escutando, já tinha traído ou não? Mas Jesus disse, eu amo ele. Não quero que ele se perca. Eu vou desconsiderar que tu me vendeu, Judas. Eu ainda quero te recuperar. Eu não quero te perder para Satanás. João tinha uma intimidade mais forte com Jesus. E a pergunta de João era por causa de Pedro. Porque Pedro, irmão, o problema de Pedro era porque ele queria saber logo o que ia acontecer com ele. Aí Jesus disse, um há de me trair. Aí Pedro estava longe de Jesus na mesa. Se você ler o texto de João capítulo 13, você vai entender. É como se Pedro tivesse feito um sinal para João assim, dissesse, pergunta a ele aí se sou eu. Pergunta a ele aí se sou eu. A Bíblia diz que João, com a cabeça reclinada, disse assim, é Pedro, Jesus. E é interessante, irmãos, e aqui já fica uma lição, um parênteses para nós na história de Judas, que para quem tem intimidade com Deus, Deus conta segredos. Porque nenhum discípulo sabia, mas João ficou sabendo, porque Jesus disse, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E disse, aquilo que tem que fazer, fazes depressa. Veja que João faz questão de registrar, que ninguém percebeu que era Judas, só ele, porque Jesus disse esse segredo a ele, é Judas. E a única coisa que ele fez foi dizer a Pedro, não é tu não, Pedro, fica tranquilo que não é tu que vai ser trair Jesus não. Por isso que Pedro, irmão, fica com esse ímpeto, Jesus, eu vou contigo até a morte. João disse que não sou eu, então estou livre. E João vai dizer que os discípulos achavam que Judas tinha saído com a bolsa, pensando que ele ia comprar alguma coisa para a festa. Irmãos, o que é que Jesus estava fazendo?
estava poupando os discípulos de saber daquela notícia. Porque tem coisa que quem está na frente sabe, mas não pode dizer. Tem momentos que a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente não pode expor. João, pela intimidade, sabia, mas também não expôs a Judas. Porque João já compartilhava do mesmo amor que Jesus tinha. Você fica imaginando Pedro sabendo que Judas ia trair Jesus? Tinha matado, irmão. Imagine Simão Zelote sabendo que Judas iria trair Jesus. Disse: eu sabia que esse camarada nem da Galileia é. O que é que ele está fazendo aqui no nosso meio? Vamos organizar aqui e a gente vai pegá-lo. Nem da porta aqui ele passa. Mas Jesus amava a Judas. E o amor de Jesus por Judas foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a Bíblia vai dizer que depois de tudo, vendeu, Jesus foi. Olha, irmão, sabe por que Jesus não estava preocupado apenas com essa traição? A preocupação de Jesus é porque ele tinha aberto o coração para o diabo? É porque Judas, mesmo traindo Jesus, estava ajudando Jesus. Judas, sem saber, estava ajudando a mim e a você. Ele entregou Jesus para a morte, e foi a morte de Jesus que nos deu salvação. Mas a Bíblia vai dizer que, passado tudo isso, bateu em Judas um remorso, não foi arrependimento, porque remorso é tristeza momentânea por algo que você fez, sabia que estava errado, mas depois a sua mente não te acusa mais disso que você fez. Mas arrependimento é arrepender-se e deixar de praticar. Bateu um remorso em Judas e ele foi pegar o dinheiro e devolver, como se aquela atitude fosse devolver Jesus a ele. Porque, irmão, o diabo entrou, fez o que ele queria fazer e saiu. O diabo entrou, colocou a semente, Judas deu lugar ao diabo. Depois que o diabo destruiu a vida dele, que ele ia ser chamado de traidor para o resto da vida. Não tem mais serventia não para Satanás não. Ele vai tentar entrar em outro. Por isso que veio em Judas esse sentimento assim: o que foi que eu fiz? É como se ele tivesse acordado e dissesse: o que foi que eu fiz? Como é que eu traí o homem que, sabendo que eu estava o traindo, olhou para mim e disse assim: amigo, aqui vieste. Bagassure de comana. Eira da gassure de comana. Pode pegar o piano aí. Mas a Bíblia vai dizer, depois que Judas foi, depois de tudo isso, depois de dar lugar ao diabo, depois de vender a Jesus, depois de não considerar o amor que Jesus tinha por ele, ele não conseguiu perceber que Jesus o amava. E sabe por que ele não percebeu? E essa não percepção dele levou ele a precipitar-se. Pedro escrevendo, falando, e Lucas escrevendo sobre a fala de Pedro. Pedro disse que ele foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Foi contado com eles. Contado quer dizer, fazia parte. Estava lá. Na foto, Judas saía. Na organização, Judas estava. Pedro disse que ele adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, Pedro vai dizer, ele precipitou-se
E esse precipício aí não é só simplesmente porque ele colocou uma corda no pescoço e se enforcou. Alguns historiadores dizem que foi provavelmente numa árvore, e a árvore pode ter quebrado, e por isso que ele caiu e abriu as suas entranhas. A gente não vai entrar nesse detalhe. Mas o que eu quero dizer a você é que a falta, o pecado de Judas cegou a Judas do amor de Jesus. Por isso, irmão, é muito sério nós, como os discípulos de Jesus, não nos precipitarmos nas nossas decisões. Porque talvez o aniversário de nossas almas esteja nos embaraçando para que nós possamos cair em pecado e nós não enxerguemos o amor de Jesus. É por isso que muitos estão em situações pecaminosas, sendo destinado à morte, mas o problema não é ele. Você vai conversar com alguém que já experimentou o amor de Jesus e está distante do amor de Jesus, o problema nunca é ele. É sempre o terceiro. É alguém, é um lugar, é Beltrano, é fulano, foi a porta, foi o banco, foi o ar-condicionado, foi isso, foi aquilo, mas não é ele. Porque o pecado dele não deixa ele enxergar o amor de Jesus. E porque não enxerga o amor de Jesus, o diabo faz questão de levá-lo ao precipício. Nós estudamos até agora exemplos de discípulos a ser seguidos. Mas me coube essa responsabilidade de te apresentar nesta noite o discípulo que você não deve seguir. Não siga o exemplo de Judas. Não entre nos comportamentos de Judas. Não fique feito Judas, questionando aquilo que Deus colocou no coração. Maria estava embalsamando, ungindo os pés de Jesus com um puro nardo para o sacrifício que iria salvar a Judas. Mas Judas estava questionando e ainda incitando as pessoas a questionar a decisão de Jesus em aceitar Maria ungindo. Fuja dos questionamentos. Não entre no universo das interrogações, dos questionamentos. Mas por que disso? Mas para que aquilo? Mas por que fizeram assim? Não, é porque eu quero saber, tu não quer saber não, eu não quero. Porque se fosse para eu saber, eu estava no lugar de quem Jesus está fazendo saber. Porque você não tem peso para suportar o conhecimento. Dos 11 discípulos, só João suportou a informação de que Judas era traidor. Por isso que Jesus disse só a ele. João, é ele. Não queira estar em um lugar que Deus não lhe colocou. Eu falo isso com muito temor na palavra. Deus sabe o quanto eu não queria te dizer isso nesta noite. É pesado, é forte. E aqui eu sou um menor desta casa. E não estou fazendo isso com demagogia de púlpito. Deus sabe da sinceridade do meu coração. Mas não entre nas searas que Deus não permitiu você entrar. Não queira entrar nos secretos que você não foi convidado a estar. Você não tem peso de suportar. Não siga o exemplo de Judas. Irmão, Judas evangelizou,
Irmãos, vai ter gente no céu que foi salva através da pregação de Judas, e Judas não vai estar lá. Tem pessoas que, se a gente desse um microfone no céu e dissesse: você está fazendo o que aqui? Não, porque Jesus um dia na grande comissão mandou um discípulo chamado Judas. Ele chegou lá, disse que Jesus era bom, que Jesus salvava, que Jesus batizava, que Jesus libertava, Jesus curava. O irmão olhou, era até doente, ele estendeu a mão, eu fui curado. E cadê ele? Inferno. Porque permitiu entrar por um caminho que não foi a ele dado autorização para entrar. E o fim desse caminho, a única coisa que ele fez foi abrir o coração para que o inimigo entrasse. Tem uma pessoa na Bíblia que não é dos discípulos, mas ele sabia da natureza pecaminosa dele. Ele sabia da natureza dele. Por isso que em nenhum momento ele titubeou em reconhecer quem ele era. O senhor está falando de quem, irmão Silas? Eu estou falando de Davi. Davi sabia a natureza pecaminosa que ele tinha. Por isso que quando Natan se apresentou a ele e expôs o pecado dele, ele não disse: foi Batseba, foi a guerra, se não tivesse guerra estava todo mundo aqui, eu não tinha pecado. A culpa não foi minha não, foi de Jesus que colocou assim, assim, assim. Ele disse: não, fui eu pequei, somente perante ti pequei, Senhor. Corrige o meu pecado, Jesus. Blinda o meu coração e não retira de mim o teu espírito, porque eu posso perder tudo, Jesus. Eu entrego a bolsa, eu entrego o cargo, eu entrego a credencial, eu entrego o meu testemunho, eu entrego a minha experiência, mas eu não vou me entregar, Jesus. Não vou me entregar para Satanás, não vou me entregar para o pecado. Eu quero ficar perto de ti, Jesus. Não retira de mim o espírito. Se quiser tirar o reinado, tira, Jesus. Se quiser, Jesus, que eu ande por aí, as pessoas disseram: olha isso aí, ele era rei, vice, ele era rei, era. Não tem problema, Jesus, se tu andar comigo. Se tu andar comigo, Jesus, nada mais importa, Jesus. E para eu vencer isso, dá, Jesus, um coração. Dá, Jesus, a mim um coração. Que coração tu quer, Davi? Um coração igual ao teu, Jesus. Igual ao teu. Porque no teu Satanás não entra. No teu Satanás não entra. E se for igual ao teu, no meu ele também não vai entrar. Não vai entrar. Fique de pé nesta noite. Fique de pé.